É com uma alegria que a gente recebe aqui o nosso palestrante de hoje. Eu vou ler o currículo dele aqui, ele dispensaria apresentações, mas eu vou tentar ser breve na apresentação do currículo dele. Esta, então, é a inauguração do mês do economista nos eventos que o Corecon e os sindicatos economistas vão fazer durante agosto. E, para mim, é uma alegria poder estar abrindo aqui, então, esta discussão. O nosso palestrante hoje é Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Atua nas áreas de perícia econômica e financeira, avaliação de ativos materiais e imateriais, reestruturação e recuperação de empresas, consultoria e planejamento estratégico empresarial, além de ministrar cursos e palestras na atualização e aperfeiçoamento para economistas, contadores, administradores, advogados, magistrados, empresários. Não dá para falar desse? Então, senhores, eu passo aqui agora a palavra para o presidente Barros, que a gente já está ouvindo, inclusive. Presidente Barros, nós estamos lhe ouvindo, se quiser falar, está ótimo aí, tá bem? Então, a palavra é sua, presidente, depois a gente passa para o Pedro Gomes, que é o nosso palestrante. Uma alegria, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui representando o Corecon. E vou falar justamente da profissão do economista, né? Que acabou sendo uma das minhas mais intensas preocupações ao longo da minha carreira. Eu gostaria de começar dizendo aos senhores o seguinte: ainda ontem nós tivemos aqui a visita de um economista, um ex-universitário, o André, que inclusive ele participou da última palestra que a gente fez, e eu tive a oportunidade de encaminhá-lo para que ele visse, né, o que nós estamos fazendo aqui para que o economista possa desfrutar e viabilizar a sua profissão. Eu vou contar não é um caso nem nada, mas eu vou contar uma coisa própria, minha, meu exemplo. Em 1962, portanto, há 58 anos atrás, eu recebia o meu canudo de economista, não é isso? Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu indaguei a mim mesmo era o seguinte: o que um economista faz? Qual é a profissão do economista? Onde ele deve atuar? O que ele precisa fazer? Então, eu fui selecionando uma série de possibilidades que os economistas podiam atuar. Eu não vou enumerar todas, mas eu cheguei na conclusão, tá certo? Eu cheguei na conclusão que o segmento de mercado de capitais pudesse provavelmente ser a melhor opção para quem fosse utilizar a sua profissão, fosse fazer a função do economista. Nessa ocasião, eu me atrevi a exercitar um sentimento que eu poderia ser perfeitamente um consultor econômico financeiro independente, já que nós não tínhamos a capacidade de nos associarmos junto às instituições financeiras que regulam e operam no mercado. Então, o que eu fiz? Eu optei por ser um consultor econômico financeiro independente, e essa opção que eu tive a oportunidade de fazer, sincera e honestamente, me levou a uma postura significativamente valorizada. Eu valorizei muito a atuação que eu fiz, e tive, inclusive, uma virtude que eu consegui mostrar que a previdência sustentável existe, está entendendo? Eu não criei a previdência sustentável, eu apenas mostrei que ela existe. E na época, em 1972, eu tentei mostrar para as autoridades de que essa previdência sustentável ela seria perfeitamente viável num país como o nosso, já que a previdência que estava estruturada era uma previdência que não se mantinha e não iria conseguir se manter se não tivesse um patrocinador, se não tivesse um monitor, se não tivesse alguém que financiasse. E isso, ao longo do tempo, acabou acontecendo. Eu não sou um mago, não sou futurólogo, não sou um sábio. Eu apenas e tão somente respeito
um instrumento chamado óbvio. E, lamentavelmente, muitos interpretam a fantasia com muito mais generosidade do que o óbvio. Então, o que eu quero dizer aos senhores todos é o seguinte: a profissão do economista, ela é uma profissão que tem a possibilidade, o economista tem a possibilidade, a exemplo do médico que cuida do seu paciente, a exemplo do engenheiro que cuida do seu cliente também para fazer uma planta, a exemplo do advogado que cuida do seu cliente para ajuizar eventuais ações, o economista ele cuida do dinheiro, cuida dos recursos da pessoa. Então, é um segmento extremamente delicado, extremamente de confiabilidade, que o economista tem que desenvolver. Aqui no Corecon, nós estamos tentando fazer o seguinte: lamentavelmente, as nossas universidades, elas criam professores e acadêmicos. Nós estamos tentando aqui no Corecon criar homens de mercado, homens com visão de mercado, que a visão de mercado é aquela que efetivamente vai produzir o ensinamento, que não é um MBA, mas vai produzir o ensinamento efetivo para o economista poder tirar seus resultados e seus ganhos junto à comunidade financeira. A profissão do economista, portanto, ela se coaduna bastante, ela se ajusta bastante na questão de você ser um consultor econômico-financeiro que possa fazer com que os seus clientes valorizem os seus recursos e ganhem aquilo que efetivamente aspiram a ganhar no mercado de valores. Por outro lado, também, eu enxergo o seguinte: eu enxergo que o segmento de mercado de capitais, ele proporciona uma possibilidade infinita de participações. Não é como outras atuações do economista, que ele depende do presidente, depende do vereador, depende do deputado, enfim, depende de todo mundo, para ter um concurso público, ser nomeado com esse concurso público, que demora bastante, depende de muitos fatores, e o pior que é isso, ele vai ganhar uma miséria, está entendendo? Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é fazer com que o economista ele olhe para a sua profissão com a expectativa de ter o quê? De ter um resultado suficientemente capaz de torná-lo, não digo um milionário, mas pelo menos um homem que tenha uma remuneração digna para ele poder sobreviver e para ele poder, enfim, atuar na profissão de economista. Então, a profissão de economista, sinceramente, é uma profissão generosíssima, que pode conduzir as suas pessoas, as pessoas que forem economistas, a um padrão de vida muito elevado, como é o meu. Está correto? É o que eu queria falar, e eu deixo agora a palavra ao nosso querido Pedro Afonso, vice-presidente do Corecon e presidente do Sindicom, que talvez ele possa explicar melhor do que eu, porque eu acredito que ele talvez deva ter seguido uma trajetória muito mais vencedora do que a minha. Um grande abraço a todos e firme na postura de nós prestigiarmos o economista, que é uma profissão digna de todos aqueles que se dispuserem a segui-la. Um grande abraço a todos. Maravilha, presidente. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Antes de passar para o Pedro, aí, que eu espero que o Pedro esteja nos vendo e não tenha tido queda, a imagem dele sumiu aqui. Só algumas questões de ordem. A questão de ordem número 1 é as opiniões dadas aqui, evidentemente não são opinião do conselho necessariamente, cada um dos palestrantes tem a palavra livre, pode fazer uso dela, e as perguntas, por favor, devem ser feitas no chat, e eu peço a todos que mantenham seus microfones desligados, inclusive o Carlinhos, que acabou de entrar, com o microfone dele está aberto aí. Então, senhores, Pedro, se você tiver aí, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente, pelas palavras iniciais. Bom dia a todos e a todas. Quem eu não conheci ainda, estou honrado em iniciar este mês do economista e quero desde já agradecer não só aos organizadores, mas também ao presidente Barsi, de quem eu tenho a honra de ser vice-presidente, e dizer que ele
assim como outros colegas de muito valor na profissão, sempre pensam no profissional. São altruístas, porque para defender a categoria e a profissão do economista precisa ser altruísta, no sentido de dizer, não precisa, não tem a menor necessidade pessoal de defender a profissão. Entretanto, está aí defendendo a profissão e querendo ampliar o mercado para o economista. Eu aprendi muito com algumas pessoas da nossa categoria, alguns que já se foram, outros que ainda estão presentes, e aprendo com o presidente Barça isso também, desde o dia que eu conheci pessoalmente, para ajudá-lo a concretizar a ideia de regulamentar a atividade de consultor econômico-financeiro independente, e eu era do Conselho Federal de Economia, sou ainda, né, da Comissão de Normas do Conselho Federal de Economia, já há 11 anos, e precisávamos ajustar uma norma que ele tinha proposto aqui no Corecon São Paulo. Então, logo percebi, o objetivo dele é auxiliar a categoria, e isso, há uma enorme diferença, gente, para quem não acredita, de você ter dirigentes que se preocupam com a categoria e com os outros, daqueles que não se preocupam. Então, nós temos a honra de ter um presidente que se preocupa com a categoria. Isto, eu já estou falando, eu não sou demissível pelo presidente, portanto, eu não tenho que ficar bajulando o presidente, mas eu quero dizer como muito me honra trabalhar nessa equipe agora. E eu, nesses últimos quase 20 anos, faço isso também, do meu jeito, dentro dos meus limites, que é defender a profissão de economista, e disso que eu vou falar. Eu tenho certeza da importância do nosso trabalho dentro da divisão social do trabalho. O trabalho do economista é absolutamente fundamental. Como se dizia, como todo mundo ouviu na primeira aula do curso de economia, nós tratamos de alocar recursos para considerar a escassez deles e para considerar os infinitos desejos que a sociedade tem, que a economia tem. Então, para que a gente possa melhor gerir e alocar esses recursos, é que existe o economista. Então, vamos entender um pouquinho isso. Eu não venho aqui para falar sobre a história da categoria, embora eventualmente eu venha. Esta mesma preocupação que hoje nós ouvimos e ouço quase sempre, porque atendo cerca de 10, 12 economistas todo mês, falando da profissão, das dificuldades de conseguir uma ocupação, um trabalho ou um emprego, né? Essa questão do emprego a gente já afasta um pouco, porque daqui para frente, como nos últimos anos, nós não vamos falar em emprego, nós vamos falar em trabalho. Emprego é alguma coisa com carteira assinada, concurso público, etc. Isso vai acabando, né? Ou vai diminuindo, enquanto que o trabalho nunca vai acabar. O nosso, aliás, não acaba. Mas em 1935, início de 1935, quando fundado o Sindicato dos Economistas, a primeira pergunta que era feita pelos, então, recém-formados, em final de 1934, pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo, era: como nós vamos mostrar à sociedade o que é o economista, visto que até hoje todo mundo conhece o contador, o perito contador, né, o guarda-livros, o agente de comércio, mas economista ninguém sabe o que é. E fizeram coisas assim extraordinárias, como, por exemplo, um programa de rádio para o estado de São Paulo inteiro, propagando o que o economista fazia, mas na prática, buscando assuntos práticos para que as pessoas percebessem a importância do economista. Isso, gente, no ano de 1937. E outras ações que eu não vou mencionar agora, senão toma todo o meu tempo da palestra. O que eu quero ver é o economista hoje, no presente e no futuro. E por isso, claro que tem que falar que a nossa lei, 1411, completa 69 anos no próximo dia 13
que é quinta-feira da semana que vem, e é por isso que é o mês do economista, não é? Antes disso, 17 anos antes, 16 anos antes, já se começava a articulação pela legalização da profissão, né? Para que a profissão fosse regulamentada. Isto consta da ata de fundação do Sindicato dos Economistas. Essa era uma meta, buscar a regulamentação profissional do economista. Diz, o economista é aquele bacharel em ciências econômicas, né? Que bacharel? Aquele bacharel que é registrado no Conselho de Economia. Só poderão exercer a profissão de economistas profissionais devidamente registrados nos CORECONs, pelos quais será expedida a carteira profissional. Isso é o que a lei, ou seja, a vontade da sociedade organizada propõe. Ainda não houve modificação com relação a isso e não vai haver nos próximos anos, porque a sociedade precisa de profissionais categorizados e profissionais fiscalizados, porque já se dizia, né? O médico mata no varejo, pode matar-se. Um erro do médico pode provocar a morte de uma pessoa. Um erro de um economista, se ele estiver numa função de planejamento mundial, regional, estadual, né? Pode matar no atacado várias pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito forte de conduzir programas sociais e econômicos a partir da questão que eu já coloquei, da escassez de recursos, e essa responsabilidade nos faz ter um cuidado especial com as pessoas. É claro que existe o mundo material, existem as pessoas. Uma coisa não é antagônica à outra, a não ser que se valorize excessivamente os bens materiais, sem pensar efetivamente nas pessoas. A economia serve para as pessoas, não as pessoas para a economia. As pessoas vão servir para a economia dentro de um princípio de convivência, mas não é bem assim, né? Exatamente, somente, né? O artigo 3º do regulamento, que vai mudar agora, vai mudar o número, mas a base não vai mudar, que é de 1952, aquele regulamento que definiu em detalhes a Lei 1411, diz qual é o campo do economista: relatórios, pareceres, perícias, certificados, né? Orientação, supervisão, tudo o que, de alguma maneira, provoca o aumento ou a conservação do rendimento econômico. Então, isso é muito importante. A nossa profissão visa não apenas alocar melhor os recursos, mas alocar melhor os recursos para que a riqueza, ou seja, o acúmulo de riqueza e a sua distribuição, e também a renda, ou seja, o fluxo que permite a sobrevivência da humanidade, sejam melhores. Essa é uma das nossas funções, né? E o artigo 4 diz, olha, só tem valor jurídico os documentos que são referidos naquele artigo 3º que eu disse, se forem assinados por economistas. E essa é uma das funções do Conselho de Economia. Os conselhos regionais de economia são responsáveis pela fiscalização daqueles que atuam como economistas. Aquele que não é economista e dá palpite de economista, por vezes, carrega para a categoria uma má impressão, mesmo ele não sendo economista. Eu que estou aí no meio da perícia, no meio do judiciário, às vezes vejo pareceres, é muito difícil, mas já vejo pareceres de pessoas não qualificadas profissionalmente, legalmente, e que o juiz e os advogados acham que é economista, e não é nada. E isso prejudica quem? Fazer um parecer mal feito, um parecer que não é correto, acaba por prejudicar o conceito que a categoria tem. Por isso é que o Conselho tem uma função muito importante, que é a fiscalização do profissional. Se ele errou, ele tem que ser punido. Aquele profissional que não errou, que acertou e que mesmo assim foi denunciado, tem que ser defendido. Mas o critério nunca porque é economista, é inocente. Não.
porque errou ou porque não errou, vai ser punido. Porque é economista, tem a obrigação de fazer as coisas certas, não é? Também tem isso. E depois se fala aqui do número de Corecon, que é a nossa marca, né? Sempre assinamos Pedro Afonso Gomes, economista, Corecon São Paulo, 29941. É sempre assim a minha assinatura em todos os documentos técnicos. Eu agora vou falar um pouquinho, são muitas telas que vocês vão ver, mas eu não estou preocupado em aprofundar cada uma delas, sobre as atividades profissionais do economista, o presente e o futuro da sociedade e da economia. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação agora, na verdade, é ir passando as telas e ir comentando algo que nós estamos vendo hoje. Hoje, nesse momento de pandemia, um pouco antes, quer dizer, a nossa atualidade e o papel que o economista pode desenvolver a partir das suas próprias atividades. E essas atividades são fixadas pelo Conselho Federal de Economia em algumas resoluções. O detalhamento nós vamos ter oportunidade de fazer no decorrer das palestras deste ciclo, que é comemorativo do mês do economista. Então, outros colegas vão falar detalhadamente sobre a ação do economista em cada área. Eu vou só pincelar alguma coisa que me parece importante nesse momento. Dizem lá essas resoluções que estão aí mencionadas na tela, que a primeira atividade é a assessoria econômico-financeira e a segunda atividade é a consultoria econômico-financeira. A consultoria tem mais a ver com o estudo, o aconselhamento. A assessoria, na verdade, é o fazer, né? É o fazer em acessório a alguém. Nós temos empresas, e acho que a experiência de todos os que trabalham em empresas, os empresários são grandes heróis, né? Em algum sentido, porque são os verdadeiros empreendedores, aqueles que são empresários mesmo, né? Que não são empresários só porque não há outra coisa para fazer, por exemplo, nesta pandemia, e mesmo no desemprego que se seguiu a crise de 2014 para cá, nós tivemos muita gente assumindo o caminho de empresário, mas na verdade não era, né? É simplesmente que não tem outra coisa para fazer, se mete a ser empresário. Mas ele não é empresário por vocação. Mas os verdadeiros empresários por vocação, muitas vezes, têm lacunas no seu conhecimento econômico-financeiro. E nós, economistas, temos a obrigação de aconselhá-lo pela consultoria ou mesmo assessorá-lo, fazendo por ele, ajudando-o a fazer as atividades de empresa. Eu vejo isso na minha prática, já atendi na minha consultoria, talvez alguma coisa como 600, 700 empresas, mais de 2.000 pessoas físicas, e todos esses precisavam, de alguma maneira, de um conhecimento que eu tinha. E que eu vendi, claro, porque eu sou profissional, eu vendo o meu conhecimento, né? E o meu tempo também. E hoje, muito mais do que nunca, porque a gente tem uma característica, pela formação que nós recebemos, economistas, que de vez em quando a gente reclama um pouquinho da formação, mas ela é a mais forte da área de humanas, possivelmente, né? Ela é, na verdade, de humanas e de exatas, ela mistura as duas atividades, né? As duas áreas de conhecimento e forma um profissional que tem por obrigação enxergar a floresta, ou seja, nós não vemos só aquela árvore, nós vemos a floresta, e a floresta ela é composta de diversas circunstâncias em volta da árvore, e nós temos que enxergar a floresta e a árvore, e nem sempre o empresário consegue isso, pois nós devemos profissionalmente auxiliá-lo. Nós também podemos fazer pesquisas econômicos financeiras, estudos de mercado, que são atividades técnicas que misturam um pouquinho a estatística com a economia, fazem, vamos dizer assim, a tradução numérica, a tradução em termos de valor, né, em termos monetários, daquilo que a gente quer mostrar. Então, nós vemos tendências, vemos uma série de circunstâncias que, por vezes, olhando sem uma base quantitativa, vai ficar perdida, né? Quer dizer, é só a impressão. Os dados nos ajudam a
a melhorar a nossa análise. Não significa dizer que nós seremos reféns dos números, porque os números ajudam, eles não explicam tudo. A realidade humana é muito mais do que números, mas os números ajudam. Antigamente, quando eu comecei a estudar economia na Faculdade de Economia da USP, em 1978, dizia-se da racionalidade econômica, que era muito do que se falava também a respeito de números, né? Só que isso foi sendo perdido ao longo do tempo. Hoje nós falamos da economia comportamental, quer dizer, alguns outros fatores que são mais importantes até do que a racionalidade nas decisões econômicas. Estudo de viabilidade econômico-financeira, quer dizer, quem faz um projeto, quem monta uma empresa, deveria simplesmente não apenas ter lá o respaldo legal e contábil, mas também o estudo de viabilidade econômico-financeira. Há cerca de 12 anos eu propus, aí já como membro do Conselho do Corecon, a instituição da obrigatoriedade de um estudo, nem que fosse simples, de viabilidade econômica para registrar uma empresa nova na junta comercial. Porque uma empresa nova que fecha, e fecham, se eu não me engano, alguma coisa como 40% em 2 anos das empresas, ela deixa um rastro de dívidas com funcionários, com fornecedores, com tributos, né, com bancos. E isto significa um custo social muito grande, porque os bancos, por exemplo, têm prejuízo com essas empresas que fecham, aumentam os juros dos demais e todo mundo paga, né? Então, se a gente tivesse pelo menos uma conversa com o dono da empresa que está querendo ser aberta para orientá-lo de como fazer, como conduzir melhor a sua empresa, e depois esse estudo fosse levado a registro na junta comercial, teríamos uma certeza um pouco maior de que aquele empreendimento pode dar certo, né? Um empreendimento, uma empresa, um projeto, alguma coisa. Aqui, cenários econômicos, nossa, como é que vamos fazer um cenário pós-pandemia? Já existem vários, né? Mas certamente não vai ser igual a antes, né? Vai ser diferente. Alguns dizem que não, mas eu acredito sinceramente que o nosso conhecimento teórico e o nosso conhecimento prático vão servir demais para que a gente tenha essa possibilidade de formar cenários e, a partir dos cenários, haver investimento. Investimento do empresário, investimento bancário, investimento de instituições governamentais, investimentos do mercado externo também, que são coisas muito importantes, né, para que a gente tenha isso. Planejamento estratégico nas áreas social, econômica e financeira. Olha, eu trabalho nessa área de planejamento estratégico e o que eu menos vejo é planejamento estratégico. Às vezes, o que nós temos muito, na maioria das empresas, é o responder, né? Quer dizer, é reativo. Significa dizer, se vem o pedido, ok, se não vem, se eu estou com a minha capacidade tomada de produção, eu fico satisfeito. Agora, veja, a sua empresa não é a outra empresa. Você não pode só reagir, você tem que ter o seu próprio plano estratégico de crescimento. De repente, as empresas que te consomem a capacidade de produção, elas não estão, elas de repente param. E aí a sua empresa quebra junto. Então, o planejamento estratégico também vai nesse sentido. O que eu devo fazer para não correr esses riscos que eu geralmente corro? E nós temos muito que aprendemos na Faculdade de Economia e com cursos complementares para indicar isso, porque nós conhecemos os ambientes, o ambiente externo, o ambiente interno da empresa, nós conseguimos perceber concorrência, conseguimos verificar parcerias, etc., que são coisas muito importantes, né? Estude análise do mercado financeiro, estude análise de mercado de capitais e derivativos, estudo de viabilidade, vou voltar, mercado de capitais derivativos financeiro,
né? É preciso entender que nos últimos 50 anos, pelo menos até mais um pouquinho, a economia se financeirizou, foi a financeirização da economia. Quer dizer, tudo se transformou em finanças, tudo passa pelo banco, tudo passa pelo mercado de títulos. E isso, antigamente, não era bem assim. O relacionamento era mais direto, as operações de crédito eram menores. Havia aquilo que a gente chama, até hoje, de escambo, ou seja, troca de trabalhos e serviços. Havia alguma coisa que não era tão financeiro, era mais econômico. Pois é, em alguns momentos, como foi o caso de 2008, a financiarização contribuiu até para um abalo na economia real. E a mesma coisa aqui, a gente precisa entender o mercado de capitais, precisa entender o mercado financeiro. E isso não só nós, as empresas, que se baseiam unicamente nas informações das próprias instituições, o que é uma temeridade, porque há interesses, conflitos de interesses entre as empresas e o mercado financeiro. Então, do lado da empresa, tem que ter alguém que conheça isso, para poder confirmar ou não, para poder melhorar ou não esse relacionamento. A viabilidade da tecnologia, olha, gente, tecnologia, economia do conhecimento da informação, economia da cultura e do turismo. Olha, há alguns anos isso não existia. Esses campos de atuação da economia, não é que não existia, sempre existiram, não é? Mas eles não eram fomentados como mercados de trabalho para o economista. Mas imaginem o que se movimenta no turismo, o que se movimenta na cultura, e não só o que se movimenta, a potencialidade de geração de renda e riqueza dessas áreas. Não se via muito. Agora, é claro que nós estamos numa pandemia, vai afetar a cultura, vai afetar o turismo, já está afetando, mas estamos numa determinada situação. Que situação, como vamos sair dela? Vai ser só o empresário? Não, não. O economista tem que traçar, tem que ajudar a entender os cenários que vão se relacionar a isso. O mercado de economia e de tecnologia, a minha opinião, vai crescer enormemente, porque nós, durante esses meses que estamos passando em quarentena, tivemos uma situação de uso intenso da tecnologia. E nós não vamos perder isto, né? O conhecimento, hoje, vale mais do que a presença. Não que a presença física não valha, mas nós percebemos que o conhecimento pode ir para qualquer lugar do mundo. O meu conhecimento pode servir, como é o caso dos cursos do sindicato, nas minhas turmas atuais, que são duas, eu tenho gente do Amapá, eu tenho gente de Rondônia, eu tenho gente do Mato Grosso, do Espírito Santo, da Bahia, do Piauí. Olha, não viriam aqui a São Paulo para receber esse conhecimento. Vêm por causa da tecnologia, porque os cursos são online. Produção de estatísticas de natureza econômico-financeira, análise dessas estatísticas, análise de preços, índices de preços, formulação de política tributária e finanças públicas. O conselheiro Odilon vai falar um pouquinho mais sobre questão tributária e finanças públicas na quinta-feira, mas eu já digo quanta importância nós vamos ter agora nessa saída de pandemia para essas questões. Não apenas as questões de índices estatísticos, etc., que vão basear as decisões, como também finanças públicas, implementação de política tributária, está aí a reforma tributária, está aí a gestão do Estado, como o Estado vai gerir essa falta de recursos que tinha e que aumentou em virtude da necessidade de sobrevivência da população. Esses próximos anos, como é que serão essas políticas, tanto a tributária e finanças públicas, né? A mesma coisa, acompanhamento, e olha, isso daí não é só do lado do governo. O economista não trabalha como profissional do governo só, ele precisa trabalhar também nas entidades empresariais, nas entidades de trabalhadores e nas empresas, especialmente as maiores. E ter também, eventualmente, até uma consultoria especializada em política tributária e finanças públicas. Por que não? Porque as empresas, elas se relacionam com os entes públicos também.
E também os custos envolvidos estão aí, questões tributárias, estão a função do Estado, as questões do Estado. Quer dizer, uma coisa é trabalhar no Estado, tudo bem, concurso público, etc., etc., vai ser, inclusive, falado pelo conselheiro Odilon. Mas o outro lado na contraparte, do outro lado do balcão, quem é que está? São as empresas, as pessoas físicas, né? As instituições, né? Consultoria política econômica, talvez fosse clássica, né? Todo mundo gostaria de ser, quando entra na faculdade de economia, no primeiro ano, se perguntar o que você vai ser, serei ministro da economia. Mas só tem um cargo, né? Eu vou formular política econômica. Bem, a gente vê que nem mesmo aqueles que estão lá conseguem exatamente formular política econômica. Política econômica é algo bastante complexo que precisa ser entendido e trabalhado a várias mãos e vários interesses para que você consiga levar adiante a realidade econômica, né? Política fiscal é a mesma coisa, né? Então, não é só o lado do governo, é do outro lado. Como é que eu vou ajudar as empresas a entenderem política monetária, cambial, creditícia, econômica, fiscal, né? Planos, projetos de natureza econômico-financeira, né? E nós temos muita coisa, né? Temos muitos planos, muitos projetos de investimento que vão ser necessários. Por quê? Porque o Brasil não pode ficar parado eternamente. É necessário que haja um direcionamento. Vamos dizer, tomara que haja. E quando houver esse direcionamento, terá que haver alguns recursos. Podem ser internos, podem ser externos. Tem países com recursos para investir no Brasil, e por que não, né? Então, vai precisar de quê? De projetos. E esses projetos, que a gente, na Faculdade de Economia, estuda como elaboração de projetos, né? Planos, programas, etc. Muito importante isso. É a mesma coisa aqui. Avaliação patrimonial, econômico e financeira. Nós estamos diante de uma situação em que os ativos, de um modo geral, tanto os materiais, imóveis, equipamentos, máquinas, né? Instalações, como os imateriais, marcas, processos e outras, fundos de comércio, até, tudo isso vai mudar a relação. Imóveis, quanto vai valer o imóvel que valia 500 mil antes da pandemia? Quanto ele vale depois? Porque isso depende também de renda, de poupança das pessoas, né? Então é necessário isso. Quanto uma empresa vale, né? Quanto vale uma empresa? Ela vai ser vendida, ela vai entrar dentro de um processo de obtenção de recursos. Precisa se saber quanto vale uma empresa. Num processo judicial, extrajudicial, negociação com uma instituição financeira, os bens intangíveis e materiais, como eu falei, perícia, perícia que já tem muita coisa, que é o que eu mais trabalho, né? Que é a definição técnica, o subsídio técnico suficiente para que o julgador, o juiz, possa decidir, o advogado possa também decidir, possa trabalhar. Isso vai aumentar revisões de contrato enormemente, equilíbrio contratual, operações de crédito, revisões de um modo geral de aluguéis, de outras coisas, vão entrar direto. E nós vamos ter que trabalhar nisso. Nós vamos ter que verificar indenizações eventuais, existem possibilidades contra o Estado, contra particulares, né? Tudo isso serão demandas de conflito. E conflito resolvido no judiciário ou não no judiciário, mas tem que ter o técnico, porque o advogado, os juízes, os árbitros não conhecem a área técnica, eles precisam de um técnico para dizer quais são os fatos. Os juízes, os advogados entendem de direito e vão aplicar o direito, mas só vão aplicar o direito se conhecerem os fatos. Aqui a mesma coisa, assistência técnica é o que eu faço, né? Basicamente, embora também faça perícia arbitral, que é ser o perito das partes. Eu sou o perito assistente técnico, ou seja, o perito de confiança das partes envolvidas, não do juiz. Eu faço pelas partes. Assim como muitos outros colegas fazem a mesma coisa. Mediação... Pedro, só para... nós estamos aqui às 11h43. Eu sei que o economista faz tantas coisas que não vai dar para você falar de todas as coisas, evidentemente. Tá bom, você já mencionou isso no início. Daqui a pouquinho eu queria passar para as perguntas,
puder dar um fecho, chamar ênfase para algum desses temas, para a gente passar para as perguntas, que temos várias aqui, tá bem? Perfeito, perfeito. Mediação, arbitragem, são soluções de conflito, análise econômica de investimentos, orçamentos públicos, o Odilon vai falar, orçamentos privados também, meio ambiente, ecologia, desenvolvimento, recursos naturais, tudo isso tem a ver com a nossa realidade. Auditoria de natureza econômico-financeira, estratégia empresarial, que tem a ver com planejamento estratégico, estratégias concorrenciais, olha, quanto mais necessário hoje, finanças internacionais, comércio exterior, renda de pessoa física e jurídica, finanças pessoais, quanto que a gente vai ter que ver, regulação de serviços públicos, concorrência, cálculos atuariais, seguros, ações de economia criativa, isso aqui, o 51, que é a boa ideia, o presidente Barsi não está aqui, é a regulamentação que ele deu, Consultoria Econômico-Financeira Independente, e que o Corecon vai começar a ativar um curso aí para que os economistas possam atuar nesse mercado, através do Sindecom. Ações de economia solidária e muitas outras coisas. Gente, eu queria terminar agradecendo e ficar à disposição das perguntas. Tentei dar uma visão muito geral e rápida das coisas, tá bom? Estou à disposição. Pedro. Tá bom? Maravilha, presidente Pedro. Obrigado pela tua exposição, como sempre, muito lúcida, esclarecedora. Uma pena que a gente não tenha tanto tempo para mostrar todas as coisas. Mas eu vou aqui direto às perguntas, então. A gente tem aqui, por exemplo, um comentário. Na visão do Corecon, o José Neto coloca isso para a gente. Na visão do Corecon, qual o papel do curso, da faculdade e da grade curricular de ciências econômicas na formação do economista mais voltado ao mercado? Pedro, respostas curtas para a gente poder avançar em mais outras perguntas, tá bom? Então, qual o papel do Corecon, aí, na visão do Corecon, dos cursos das faculdades da grade curricular nas ciências econômicas? O sistema COFECON-Corecon não tem autoridade sobre os cursos de graduação. Isso está regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que o Corecon, o COFECON e o Sindecom fazem, o Sindecom há muito mais tempo, é um diálogo com as faculdades para que a gente consiga trazer para a realidade do mercado, e não um mercado imediatista, os coordenadores e os cursos de economia. Portanto, a gente conversa muito, a gente promove encontros. Este ano vai ter novamente, agora virtual, o encontro de coordenadores para que esse conteúdo seja o melhor possível. A gente sabe que não há muitas matérias práticas no curso de economia e há muitas dificuldades de instituição dessas matérias práticas, visto que o MEC exige uma titulação dos professores, e nas matérias práticas, tipo perícia, consultoria, reestruturação de empresa, recuperação, nós que atuamos nessa área nunca tivemos tempo de fazer mestrado. Então a gente fica fora da faculdade e os que estão lá dentro não têm essa prática, são uma prática mais acadêmica. Esse é um diálogo permanente, entendeu? Entidades, Corecon, Sindecom, COFECON com as faculdades. A gente vai melhorando, vai tentando melhorar ao longo do tempo. Ótimo, eu já participei, inclusive, de um evento desse com as faculdades, é muito bom mesmo essa interlocução, até para a gente trazer a realidade do mercado e levar para os estudantes a melhor formação possível. Aí tem um comentário do Renato aqui, que é do ponto de vista mais teológico, que ele fala que o Barsi é uma pessoa inteligente, os elogios, e diz que talvez ele tenha mais propriedade que deveria ter, e isso pode ter alguma implicação teológica. Mas não é o Barsi aqui, o nosso entrevistado é o Pedro. O Fauzi pergunta para a gente, obrigado, Fauzi, mais uma vez pela tua participação. Existem formas diferentes de promover a alocação eficiente de recursos escassos em prol das necessidades humanas. As escolas monetaristas e estruturalistas são visões diferentes desse problema. Qual a sua posição pessoal, economista Pedro Gomes, entre essas duas escolas do pensamento econômico? Olha, na verdade é assim, eu sou bem pouco teórico, viu, Fauzi? Sou extremamente pouco teórico. Diz o professor Delfim Neto que nós temos 9 escolas econômicas diferentes e todas estão certas de acordo com seus pressupostos, né? A minha visão é a seguinte: eu acho que nenhum de nós, nenhuma das escolas está completamente certa e nenhuma delas está errada. Eu me afilio muito à visão mais social da economia.
até pela minha formação em filosofia e teologia, faço com que todas essas áreas acabem dimensionando. Eu não quero dizer, eu particularmente monetarista, difícil, não seria, nunca seria, porque tem uma visão diferente. A economia como servidora do cidadão, da pessoa humana, e não o contrário. Infelizmente, a teoria monetarista me parece que ela leva para este lado pouco significativo da pessoa e mais voltado para as operações, né? Mas, de qualquer maneira, eu não estou criticando, estou dizendo que ela tem colaborações, assim como o marxismo tem as suas colaborações, o keynesianismo, que é um pouco mais próximo do que eu penso também, né? Mas acho que nós temos visões para todos. Numa das reuniões do Conselho recente, eu falei isso na reunião, porque havia uma briga entre as pessoas, uma briga, assim, uma discussão mais acalorada dos conselheiros sobre visões diferentes da economia. E aí eu brinquei, vocês, por favor, me deixem usar um pouco o meu curso de teologia. E no meu curso de teologia, não foi nesse curso, foi antes, mas tem a ver com a teologia, diz assim: na casa do Senhor há muitas moradas. Eu falei, e no Conselho de Economia também tem que ter, né? Muito bom, Pedro. Aqui tem uma coisa interessante, né? O Bruno Ferreira está dizendo que é recém-formado e várias vezes as pessoas perguntam para ele o que faz um economista, né? Muitas sequer ouviram falar da profissão. Pedro, se você estivesse explicando aí para a mãe do Bruno, por exemplo, para alguém que não tem conhecimento de economia, o que faz um economista curtinho? O que você diria, o que faz um economista? Eu não sei, eu faço a minha parte. Eu falei 52 atividades, né? É claro que a mãe do Bruno nunca vai querer escutar 52 atividades. Infelizmente, na sala de aula, eu já ouvi reclamações de alunos de que os professores, que não são economistas, né? Os professores são professores, mestres, doutores, tal, mas não atuam como economistas, né? A maior parte, não estou dizendo que todos, alguns atuam. Dizem que é só teoria. Eu não sou assim. A teoria tem que virar prática. E a prática, a economia aplicada é isso. Na minha área de economia aplicada, eu trabalho muito na relação entre economia e direito. Ou seja, eu acho que as duas bases fundamentais, que são economia e direito, é essa questão dos conflitos e na solução. Mas existem, claro, aqueles outros que vão estudar na parte mais quantitativa. Ou seja, vão estudar os fenômenos a partir dos dados. Eu também uso dados, claro, no meu métier. Outros, eu procuro sempre manter a empresa, ajudar as empresas e as pessoas a se manterem vivas, a tentarem se manter e crescer. Essa é a minha atividade. Se eu fizer isso, eu já estou satisfeito. Eu não sei se eu te respondo, Bruno, mas dá uma olhadinha naqueles 52 itens lá, que você vai encontrar muita coisa para dizer para sua mãe, e depois você traduz lá, pega o dicionário de economia e traduz para ela o que é cada coisa, tá? A minha filha está assistindo aqui, Pedro, ela já está terminando a faculdade a primeira e quer ser economista, talvez, né? Então, talvez ela possa ser influenciada por você. E eu digo o seguinte, o que o economista faz é economizar. Você apaga aquela luz que não está sendo usada, para você ter dinheiro para fazer uma outra coisa mais interessante depois. E é assim que a gente faz para as empresas, os recursos são escassos. Aí tem uma pergunta interessante aqui, que é da Alana Santos, em relação à análise de estatística e índices de preços, pensando no futuro e no avanço tecnológico, ainda haverá profissionais para essa área? Ela pergunta para você, Pedro. Eu acho que sim, Alana, eu acho que sim, porque é o seguinte, o número sozinho não tem muita explicação. Às vezes você olha um número, pega as definições dos índices de preços, aí você tem que, aquele número, bem, tudo bem, está ali, 0,53%. Agora, o que isso significa? Por exemplo, quando você pega um INPC e compara com o IGPM, qual a diferença entre os dois índices? Tem que haver a inteligência humana ali. Veja, eu não estou dizendo que a tecnologia não vai absorvendo algumas coisas. O que eu estou dizendo é que a interpretação e a aplicação prática disso vai ser a regra. Por exemplo, já há discussões no judiciário sobre os melhores índices a serem aplicados a determinados negócios. O mercado imobiliário sempre usou o IGPM. O IGPM, na minha opinião, o IGPM e o IGPDI é um péssimo índice, né? Ele mede muito pouco daquilo que é a natureza
específica dele, dos índices, que é a perda de poder de compra da moeda, porque ele tem vários índices agregados, ele é formado de diversos índices, e isso faz com que ele tenha uma anomalia, quer dizer, quando há uma queda muito grande num dos índices, que não reflete no preço final da mercadoria, ele pode subir ou descer. Então, tem gente que já acha que não é o melhor índice, e eu já discuti em contratos isso. O índice melhor para este contrato não é este, é outro. Então, a inteligência humana vai fazer aquele índice não virar só um número. É isso que eu penso. Isso aconteceu comigo essa semana, Pedro. Um cliente ligou, eu estava com uma dificuldade, queria saber qual índice que ele colocava num contrato futuro. E a gente discutiu, chegou a um índice mais apropriado, diferente do que ele pensava no início. O Bruno está fazendo uma pergunta aqui, se o Corecon vai fazer cursos de perícia econômica financeira online. Aí eu vou dar a oportunidade de você falar dos belíssimos cursos que a gente tem da grade, de cursos que a gente tem nos sindicatos economistas. Pedro. O Conselho, como instituição, é uma autarquia federal, não está entre os objetivos do Conselho fazer cursos. Mas no sindicato, sim. E o sindicato tem 29 anos já de tradição em cursos na área de perícia. Neste momento, nos sábados, eu estou fazendo o curso de perícia econômico-financeira para colegas de diversos pontos do país, online, e à noite estamos fazendo, hoje, por exemplo, tem uma aula, reestruturação empresarial, que também está a turma mais do que lotada. Quando a gente fala mais do que lotada, é porque a gente, mesmo sendo online, fixou um limite de 30 pessoas. Temos 32 pessoas pela insistência dos dois últimos que queriam entrar de qualquer jeito. Temos o de recuperação judicial andando agora, já no final, já nas últimas semanas, no sábado à tarde. Vamos ter logo em seguida um instrumento que nem os advogados conhecem direito, que é a penhora de faturamento, a administração de bens, intervenção judicial em empresas. Depois devemos ter valoração econômica de empresas e vamos ter possivelmente operações, perícia em operações de crédito, que é o maior número de processos, operações de crédito. Só no estado de São Paulo deve haver alguma coisa como 12 milhões de processos relacionados a dívidas bancárias, né? E possivelmente isso vai mais que dobrar. Por causa da crise que nós estamos vendo, pelas situações todas, nós vamos dobrar. Então, pertence ao sindicato fazer os cursos. O Conselho não tem essa função de fazer cursos. Mais uma pergunta aqui é da Vivian. Gostaria de saber como a profissão dos economistas é tratada em outros países. Temos casos de sucesso que podemos nos espelhar? E mais um comentário. Vejo que no mercado brasileiro temos uma forte concorrência de engenheiros e muitas vezes de advogados, especialmente na área tributária. Então, não existe uma certa resistência dessa classe em criar barreiras aos economistas? Sobre a questão tributária, o Odilon vai falar um pouco, depois o Odilon vai fazer uso da palavra daqui a pouquinho, e nós também convidamos o economista Bernard Api, que vai dar um enfoque do ponto de vista do economista, como é que é tratada a questão tributária, e esse mês, então, nós temos várias programações, eu convido a todos que apareçam nessas programações também. Pedro, como é que você responde a Vivian aqui em relação à profissão dos economistas em outros países? Vivian, que é professora, já foi minha aluna em um curso. Como eu te conheço, eu vou te dizer que antes de você nascer, tinha uma propaganda em televisão do Posto Atlantique que dizia assim: quem não é o maior tem que ser o melhor. Então é só a gente pensar no seguinte: nós somos 40 mil economistas ativos. São 81 mil registrados, mas 40 não têm atuação efetiva como economistas, né? Ou seja, aposentados, etc. Nós temos 1.050.000 advogados, e Vivian. Nós temos 440, 450 mil contadores. Nós temos 800 mil médicos. Nós temos cerca de 800 mil engenheiros. Vivian, nós temos que trabalhar em parceria com essas pessoas. Nós não precisamos avançar no campo deles, querendo tomar clientes deles. Nós temos que trabalhar junto com essas pessoas, dando o nosso melhor. Então, junto aos advogados, são, assim, grosso modo, 25 advogados para cada economista.
Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar em conjunto com eles. Então, o que é de direito, eu conheço, tá? Fiz pós-graduação em direito, etc., mas eu não me meto na parte de direito. Mas eles, advogados, também dificilmente se metem na área administrativa, ou na área técnica, desculpe, econômico-financeira. Com relação aos engenheiros, realmente é um problema. É um problema porque, por alguns motivos, algumas faculdades de economia não deram um reforço muito grande na parte matemática, na parte quantitativa, e isto fez com que o mercado financeiro começasse a contratar engenheiros que tinham uma formação melhor nesta área. Mas o economista, o analista financeiro, também acho que isso é um pouco de miopia de algumas instituições financeiras. Eu não digo que não dá certo, porque a instituição financeira tem o lucro que quer, né? Mas se ela fosse pensar mesmo, o analista financeiro não é só um cabeça de planilha, não é só alguém que sabe ler uma planilha e mexer na planilha. Ele, analista financeiro, é mais do que isto. E o engenheiro não foi formado para isso. Embora eu diga, muitos engenheiros de muita inteligência, muita sabedoria, foram complementar os seus estudos na área de economia. Então, nós não podemos reclamar muito. Claro que a gente precisa fazer fiscalização, isso nós estamos intensificando nesse ano tremendamente no Corecon. Nós precisamos fazer a fiscalização, mas mais do que isso, nós precisamos ter competência, ou seja, nós precisamos nos mostrar e precisamos ganhar competência para ganhar os postos. Não dizendo que nós vamos acabar com os engenheiros, que nós vamos acabar com os advogados. Não, nós vamos nos aliar a eles, porque eles são maiores. Ótimo, Pedro. Tenho duas questões aqui, já vou encaminhar para o final, então peço que você seja curtinho na resposta. A Graça fez uma pergunta, eu vou fazer a pergunta dela, mas antes a do Claudinei, muito sinteticamente resposta, Pedro. Qual a diferença básica na estrutura e apoio aos economistas do sindicato e dos Corecons? O Conselho de Economia é uma autarquia federal, portanto, representa o governo federal no registro e na fiscalização dos economistas. Isso é o Conselho Regional. O Conselho Federal de Economia, por sua vez, é um órgão, também uma autarquia federal, que tem a função de coordenação dos conselhos regionais, de regulamentação das atividades dos economistas, basicamente. Ambas são co-irmãs, assim como a Ordem dos Economistas também é co-irmã dos sindicatos. O Sindicato de São Paulo, ou todos os sindicatos, na verdade, são prestadores de serviços, são os representantes dos economistas. Quando nós falamos quem representa individualmente, coletivamente os economistas, é o sindicato. É ele que legalmente tem a função de representar o profissional, enquanto que o conselho tem a função de representar o governo nessa função fiscalizadora. Nós não vamos ficar brigando aí quem representa, se é o sindicato, se é o conselho, não vamos ficar brigando. Eu só estou dizendo do ponto de vista formal, né? Então, formalmente é assim. O sindicato, por sua vez, ele dá amparo à profissão. Ele faz cursos, nós fazemos cursos muitos, nós damos também para o profissional e sua família todo o amparo possível que nós temos condições. Por exemplo, no sindicato hoje nós temos 400 convênios que fazem diminuir muito as despesas dos economistas nas áreas de saúde, educação, lazer, diversas áreas. Imagine que o economista não queira para ele os cursos, mas a gente de vez em quando tem isso, né? Temos lá uma universidade que dá quase 800 cursos, entre todos os cursos normais, pós-graduação, graduação, à distância, extensão, etc., dá quase 800 cursos. E ela nos dá 30% de desconto, né? Se o economista fizer um curso daquele, ele paga 3 ou 4 anos de anuidade só com um curso daquele, com o desconto que ele obtém. A última pergunta aqui para eu passar por de novo. Terminando. Isso é extensivo a toda a família, porque nós entendemos que o sindicato é a casa do economista, é a extensão da casa. Portanto, a gente traz para o sindicato também os familiares dos economistas, que também têm os mesmos benefícios. Desculpa. Eu achei que você tinha concluído. Mas, a pergunta da Graça aqui. Haroldo, pergunta para o Pedro, né? Por favor, pergunte ao Pedro qual a orientação de uma moça que termina o 2º grau e pretende estudar economia.
Tem futuro uma mulher economista nos tempos atuais? Ô, Graça, você sabe que a maioria dos economistas hoje é mulher? 53% dos economistas é mulher. E isso está avançando. É só você ir em faculdades e você vai verificar que a maioria na sala de aula é mulher. E as melhores alunas são mulheres. E por que eu sei isso? Uma das melhores universidades do Brasil em economia, um dos melhores cursos de economia do Brasil é na Universidade Federal do ABC. Eu sempre vou à premiação dos melhores alunos. Eu fui, como é cada quadrimestre, acho que eu devo ter ido umas 10 vezes, mais ou menos. Só numa das 10, o melhor tinha um homem, um aluno, e uma aluna como melhores alunos. Eles escolhem 2, né, das turmas. As outras 9 vezes eram mulheres, que dali já saíam para o mestrado, para o doutorado ou para a profissão. Como disse o presidente Barsi, infelizmente, algumas faculdades, e a Universidade Federal do ABC não é diferente, conduzem para o academicismo, né? E aí a gente fala, pô, mas devia conduzir para a profissão, não apenas para a vida acadêmica, né? Isso é uma opção da pessoa, se ela quer ou não fazer vida acadêmica. Então, o que eu quero dizer para você, Graça, é o seguinte: as mulheres vão tomar conta. É só você pegar uma foto que existe num dos livros do Conselho, na história do Conselho, que a gente fez lá em 2008, e você vai ver que numa sala, no final dos anos 50, na USP, existia apenas uma mulher dentro da sala de aula e uns 40 homens, mais ou menos. Hoje você deve ter 20 e poucas mulheres e 15 homens, alguma coisa assim. É só fazer a estatística e você vai ver que daqui a alguns anos as mulheres vão ser 60% dos economistas. Olha, e excelente que seja assim. A gente tem colega como a Fernanda, que está aqui presente, faz parte também do Conselho, tem feito um trabalho espetacular conosco lá. Dando sequência aqui, Odilon, eu queria lhe passar a palavra antes da gente encerrar. A gente já está aqui ao 12:05, a ideia é ficar uma hora só conosco para dar aquele gostinho de quero mais. Odilon, a palavra é sua. Bom dia a todas as colegas e colegas economistas. Parabéns, Pedro, brilhante palestra. Você deu uma visão bem geral aí do papel do economista. E, rapidamente, na quinta-feira, eu vou fazer uma palestra sobre economia, o economista na área pública e o mercado de trabalho. O Brasil tem 5.570 municípios. Mais de 350 municípios têm mais de 100 mil habitantes. Então, tem um mercado de trabalho enorme para os economistas na área pública que nós não estamos sabendo explorar. Então, essa é a discussão que eu vou colocar na quinta-feira. É uma área muito legal. Para quem não sabe, eu fui vereador 2 vezes aqui na cidade de São Paulo, fui subprefeito. O meu mestrado é na área de orçamento público, então é uma área extremamente importante do ponto de vista da sociedade, da economia, envolve a questão tributária, e nós, economistas, temos uma formação para isso. É a formação mais adequada para fazer planejamento. Tá certo? Eu até peguei, olha, em 1 minuto, eu tenho um texto do Keynes, que eu dou para os meus alunos todo primeiro dia de aula, que ele fala o seguinte: o economista deve ser matemático, historiador, estadista, filósofo, deve estudar o presente à luz do passado com objetivos futuros, e algumas questões mais. Então, nós temos uma formação que nos permite atuar em todas essas áreas que o Pedro elencou, tá certo? Então, é um espaço enorme para a nossa categoria. Esse é o esforço que o Conselho de Economia tem feito aqui em São Paulo, tá certo? Conselho Federal, para que nós possamos ampliar a nossa ação. Só mais um detalhe na área pública. Por exemplo, aqui a Câmara Municipal de São Paulo tem cerca de 10 economistas que dão assessoria para os vereadores, porque você elege um vereador, um deputado, ele não é obrigado a conhecer orçamento público e planejamento público, nem o plano plurianual de investimentos. Então, você precisa ter um corpo de economistas para explicar para eles o que ele vai votar, as questões que estão colocadas. Então,
Isso na Câmara. E o Executivo tem que ter para planejar. Tá certo? Então, essas questões que eu vou procurar explorar aí na quinta-feira, tá certo? E que eu quero repetir, é um mercado de trabalho importante que nós, economistas, temos todas as condições de assumir. Então, parabéns aí ao Pedro e a todos que estão ouvindo e também ao Haroldo. Eu queria agradecer, então, as palavras do Odilon, a presença de todos vocês. Eu vou passar agora só para o Pedro dizer um tchau para nós, e tenho aqui, viu, Odilon, um dos colegas está pedindo qual é o texto do Keynes, ou seja, a bibliografia, para ele poder ver depois direitinho, tá? Agradeço enormemente a participação de todos vocês e passo para o Pedro para as considerações finais. Eu queria dizer só uma questão do economista na área pública, né? O presidente Barsi foca bastante no economista na geração de riqueza pelo mercado financeiro, mas se tivermos economistas também atendendo o pessoal da área pública, a alocação eficiente de recursos, R$1 aplicado, por exemplo, em saneamento básico, que o Gessler, inclusive, já deu palestra aqui para a gente, pode significar a salvação de muitas vidas, pode significar a economia de muito recurso. Então, não é só uma questão de recurso de geração de riqueza, sim de preservação de vida. Então, o economista ajudando a alocação de recurso público também vai ajudar muitas pessoas indiretamente e diretamente. Pedro, suas considerações finais. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Odilon. Obrigado a todos e todas que estão aqui, que tiveram paciência de ficar esperando. Eu fiquei muito honrado de iniciar e com um tema que para mim é muito caro, que é a profissão do economista. Eu queria também, fazendo uma propagandazinha, às 13 horas na TV Justiça, daqui a pouquinho, vai passar um programa em que eu fui entrevistado lá pelo Supremo Tribunal Federal sobre recuperação judicial de empresas, junto com o juiz titular aqui da Vara da Fazenda das Recuperações e Falências de São Paulo. Se quiserem ver, eu acho que é um outro trabalho, uma outra abertura de mercado para o economista. 13 horas, depois vai entrar no YouTube também da TV Justiça às 14 horas. E qual o canal da TV Justiça, Pedro? Sabe o número? O canal, para mim na net me parece que é 8, né? Mas, se eu não me engano, é 8, salvo engano, aí teria que olhar lá um pouquinho. E depois, já que o presidente Barsi não está aqui também, na condição de vice-presidente, agradeço e peço que todos participem, se possível, fazendo perguntas, questionando aqueles que vão fazer as palestras deste mês do economista, que para nós é o nosso mês, que para nós é a valorização pessoal, profissional de toda a categoria. Muito obrigado. Fiquem atentos, nós vamos fazer as chamadas, são sempre às terças e quintas, nós vamos ter evento à tarde, à noite, devidamente feita a publicidade para vocês com antecedência, tá bom? Uma honra, uma satisfação, uma ótima tarde a todos.